Essa então é a nossa série intitulada The Voice, para que voz você vira a cadeira. Ela tem como impulso o que nós temos visto do programa de televisão, chamado por esse nome também, The Voice, que tem aparecido agora na Rede Globo pela, não sei se é a terceira, quarta vez, já teve The Voice Kids também, mas é um programa original da Holanda. O The Voice então teve origem na Holanda e vários países adotaram, que é um programa de descobrir músicos e ele tem o funcionamento da seguinte maneira, que a pessoa, os jurados, os treinadores da equipe, eles ficam sentados em uma cadeira de costas para quem vai cantar. E a pessoa entra e canta, e no momento então que ela gosta, que aquela voz é a voz que ela quer para o time dela, que é a voz que ela quer para ser treinador daquela pessoa, então ela aperta o botão. A cadeira é semelhante a essa e o botão é semelhante a esse. No momento que aperta o botão, o que acontece? A cadeira vira, e aqui no Brasil a cadeira tem uma mensagem. Vocês sabem que mensagem é na cadeira? Eu quero você. O jurado diz, essa voz eu quero para mim. Esse jeito que ele cantou, essa voz, esse eu quero. Nessa voz eu quero prestar atenção. Eu viro a cadeira porque eu dou atenção, eu escuto, e essa voz eu quero. Então, para quem nunca viu, essa mais ou menos é a imagem. Aí, está aparecendo na tela, que o monitor aqui está apagando aqui. Mas se vocês estão vendo, tá bom. Mas é essa imagem que está aí, onde os jurados ficam de costas, no momento que gostam, eles apertam no botão e dizem, eu quero você. Essa mensagem, então, nos incentivou a fazer uma série com essa seguinte pergunta: para que voz nós viramos a nossa cadeira? Quais são as vozes, em meio a tantas vozes que nós escutamos, que nos levam a dizer, eu quero isso para mim? Eu vou dar atenção para isso que está sendo falado. É isso que eu quero para a minha vida. E aí, pensando em vozes, a gente tem dois pontos, aquele que fala e aquele que ouve. E existe uma diferença bem interessante sobre os termos ouvir e escutar. Esse neurocientista auditivo, chamado Seth Horowitz, ele vai dizer o seguinte, que ouvir, num artigo que ele publicou, é uma ação passiva. Todos nós ouvimos muitos barulhos. Enquanto você está aqui no culto, tem barulho de ventilador, tem barulho de carro passando, tem barulho de cadeira, tem vários barulhos ao nosso redor. E essa é a nossa, o que faz parte do nosso sentido de ouvir, isso todos nós temos. Mas ele diz que existe uma diferença quando falamos em escutar. Que escutar daí, por outro lado, é um comportamento ativo. Pois nós escutamos, e quando nós escutamos, isso requer foco, ou seja, você realmente presta atenção para escutar. E ele diz então que em meio a tudo que ouvimos, algumas coisas nós escutamos. E você já deve ter percebido que às vezes tem uma pessoa falando na tua frente e você não ouve nada, porque você não está escutando. Não existe um exercício, um esforço, ou às vezes pode ser uma longa fala que se torna cansativa e a gente não consegue mais acompanhar. Mas essa é a diferença, quando alguém fala e a gente concorda e tudo, e de repente isso faz só parte de um campo de ouvir, e quando é um campo de escutar, que nós dizemos, essa voz eu quero ouvir, nisso eu quero prestar atenção, isso é o que me interessa. E pensando nisso, eu lembrei de uma experiência que eu tive, já contei no grupo de jovens, que há pouco tempo atrás eu estava com o ouvido entupido. E o meu ouvido entupido, eu pensei que ia resolver enfiando o dedo no ouvido. Enfiei o dedo no ouvido e não adiantou exatamente nada. Aí eu fui para técnicas mais apuradas. Eu botei um cotonete no ouvido. E aí a situação piorou, o ouvido ficou mais fechado ainda. Aí eu fui para a internet e falaram, pinga água oxigenada. Eu pinguei água oxigenada morna no ouvido. Ferveu o ouvido e não mudou nada. E aí eu fui para outras receitas, coloca um pano quente ao redor do ouvido, fui fazendo de tudo e não abria, o ouvido fechado, e eu tinha que fazer uma palestra em Joinville, e estava com uma sensação terrível, porque o ouvido tampado fazia com que eu não me ouvisse direito, e não ouvisse os outros. E o meu ouvido tampado fez com que estava na viagem, eu e o Eduardo,
indo para o carro, não sei se o Dudu está aí, mas eu e o Eduardo indo nessa viagem com o carro para Joinville, eu digo, Dudu, tu vai me avisando se eu estou falando alto demais. Ele, hã? Deu, me avisa se eu estou falando alto demais. Ele, agora tá, antes eu não escutei. Eu, tá bom, vou tentar regular o volume aqui. Era terrível a sensação que eu não conseguia me ouvir. Eu não sabia se eu falava alto, eu não sabia se eu falava baixo, eu estava com o ouvido tampado. E o ouvido tampado não me permitia escutar direito. E por não escutar direito, eu não me entendia direito e não ouvia os outros. E esse é um problema que, se a gente leva e usa essa metáfora, que nós sofremos quando o assunto é as vozes que nós ouvimos, é a voz de Deus, é a voz que orienta a nossa vida, como nós cantamos, já aqui nesse culto falamos disso, quando nós temos algum bloqueio para ouvir. O que aconteceu? Eu fui procurar então ajuda, alguém num culto disse assim para mim, pastor, eu vou te levar numa farmácia, que eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda, mas vou te levar numa farmácia e vão resolver o teu problema. E eles fizeram então numa jarra de alumínio de 1 litro de alguma coisa e foram seringando no meu ouvido. E com uma seringa lá jogando dentro do meu ouvido aquele produto, de repente plaf, deu um barulho, abriu o ouvido e ele tinha colocado uma bacia de alumínio. De manhã não dá para contar que era antes do almoço, mas de repente você também pode não gostar muito do que eu vou falar. Começou a sair umas pedras laranjas assim. Sabe brita? Era tipo brita, só que laranja. E daí limpou o ouvido tão bem que estava melhor que o outro. E daí eu disse, faz no outro também. Daí fez o outro também, já resolveu os dois. Eu saí ouvindo. E sabe o que me chamou a atenção? Que de fato precisava alguma intervenção para que eu ouvisse, que eu estava bloqueado de ouvir. E nesse primeiro tema do The Voice, quando nós falamos para que voz nós viramos a cadeira, para que voz nós ouvimos, o que nós escutamos, você tem que perceber que na nossa vida, às vezes, nós somos pessoas tremendamente influenciadas, tremendamente confusas, porque a gente não ouve direito. E por não ouvir direito, a gente não se conhece direito. E por não ouvir direito, não se conhecer direito, a gente também não ouve a Deus e não ouve aos outros. Então, que voz nós viramos a cadeira, que voz nós ouvimos? É interessante uma frase de Augusto Cury, que ele vai falar assim: apesar de vivermos em sociedades livres, há mais escravos hoje do que no passado. Só que hoje, o cárcere é interior. Pessoas maravilhosas foram e têm sido acorrentadas por suas angústias. Pessoas maravilhosas têm sido aprisionadas por suas preocupações, controladas pela sua ansiedade, sufocadas pelo estresse, paralisadas pelo medo. Vivemos numa sociedade livre, cheia de escravos. Pessoas com prisões emocionais, pessoas que sofrem calada, pessoas que vivem numa tremenda confusão em meio à agenda, à angústia, ao dia a dia, às prisões silenciosas que muitos de nós nos encontramos. As prisões que nos colocam nessa situação que, apesar de vivermos em um mundo livre, em um mundo que nos permite ter uma certa liberdade, somos escravos e vivemos aprisionados em diversos sentimentos. Ele mostra, eu não sei como está o tamanho da fonte aí, para quem está no fundo, mas eu vou ler aqui, mas Augusto Cury ainda nesse seu livro ele fala, e pegando esse exemplo do The Voice, que existe 2 tipos de postura na vida, de pessoas que vivem no palco da sua vida, onde ela consegue desenvolver a sua vida, onde ela consegue tomar decisões, onde ela consegue reagir diante dos problemas, e pessoas que vivem na plateia. E ele vai dizer que essa diferença ela é tremendamente importante. E ele vai usar, e depois eu vou comentar sobre aquilo que ele fala de Jesus, como Jesus, alguém que conseguiu viver a vida inteira na plateia, no sentido de que Jesus sabia quem ele ouvia. Isso fazia com que ele entendesse quem ele era, e fazia com que ele ouvisse os outros. Jesus vivia no palco da vida. E ele diz que é impressionante como as pessoas vivem na plateia, pessoas que sofrem caladas, e pessoas que vivem numa tremenda angústia, e pessoas que vivem num tremendo desespero, pessoas que são sufocadas por uma preocupação que nem sabem. Oi? Pessoas que vivem
nessa tremenda angústia, e sofrem, e não ouvem, e não escutam, e se confundem. E ele traz mais então essa informação de algumas características dessas pessoas que vivem aprisionadas. Ele vai dizer que essas pessoas começam a reagir de algumas maneiras que eu apresento aqui. Pessoas assim, elas começam a reclamar frequentemente, elas começam a reagir sem pensar. Pessoas que não pensam o que fazem na vida, que simplesmente reagem. Ele vai dizer que pessoas assim sofrem tremendamente de ansiedade, de baixa autoestima. Pessoas também, quando não conseguem entender a sua vida, sofrem com a intolerância, são intolerantes com aquele que é diferente, não suportam a diferença dos outros. Pessoas têm dificuldade de enfrentar desafios e às vezes se calam e se ausentam diante dos desafios que a vida apresenta. Pessoas vivem com um pensamento acelerado e controlador, onde ela quer dominar os outros ao seu redor, e vive com um pensamento muito acelerado que não lhe permite ter calma, ter paz e ter paciência. Pessoas com uma emoção hipersensível e sem proteção, que diante dos obstáculos da vida acabam sendo pessoas que se magoam facilmente, que desabam facilmente, que se sentem desprotegidas, sem alguém que cuide, que ame, que faça com que elas consigam superar os obstáculos da vida. Pessoas com dificuldade de reconhecer erros e corrigir rotas, onde a pessoa sempre coloca a culpa no outro, a culpa na história, a culpa no passado, e não percebe que nós precisamos de Deus para corrigir a nossa história. Pessoas com uma tremenda falta de autocontrole, não conseguem exercer o domínio próprio e vão sendo escravas da vida, na plateia da vida, vendo a vida passar sem ouvir essa voz que nos dá forças para seguir em frente. Interessante que Augusto Cury, ao apresentar essa lista, ele está falando da nossa humanidade pecadora, dessa nossa humanidade que perdeu aquele contato inicial com Deus. No início, quando Deus tinha um relacionamento com o homem optou viver longe de Deus, e lá na criação, o homem já não se entendeu mais. A primeira consequência foi que nós paramos de ouvir Deus, e como resultado nós paramos de entender os outros. E ele fala mais: Jesus Cristo foi alguém que nunca deixou o palco, extraiu força na fragilidade, extraiu alegria da dor, sabedoria em meio às calúnias que enfrentava. Jesus Cristo foi feliz numa terra de infelizes. Diante de tantos obstáculos da vida, nós temos que olhar para Jesus. É alguém que vivia de uma forma diferente. Alguém que escutava algo, que prestava atenção em algo, que diante dos obstáculos da vida ele não paralisava, mas ele seguia em frente. Que diante dos desafios da vida, ele não se tornava omisso, mas ele dizia: Pai, faz a tua vontade, eu quero te obedecer, eu quero seguir em frente. De onde vinha essa força de Jesus? De onde vinha a força de Jesus que lhe permitia escutar uma voz que não o tornava prisioneiro da vida, das circunstâncias e das pessoas? De onde vinha de Jesus essa força que fazia, em meio a todas as fragilidades, ele ainda ser forte? De onde vinha essa alegria de Jesus que, em meio a toda a dor que ele experimentou como ser humano, que ele experimentou ao ver a humanidade, o dava alegria e permitia ir em frente? De onde vinha essa sabedoria de Jesus, que vivia sendo acusado falsamente, que vivia sofrendo com palavras que não correspondiam com quem ele era, que vivia com convites para negar a sua essência, que vivia com convites para abandonar aquilo que ele foi chamado, e de repente nós vemos Jesus seguro, forte, seguindo a uma voz, obedecendo a uma voz. Então eu quero ler com vocês o texto dessa noite. O texto da palavra dessa noite nos mostra de onde vinha a força de Jesus, o que fazia Jesus ser quem ele era, o que fazia Jesus superar as suas dificuldades, qual era a voz que ele ouvia. E o texto que nós vamos ler é o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Eu leio do versículo 21 ao 23, e depois eu leio ainda capítulo 4, versículo 1 e 2.
Lucas capítulo 3, versículo 21 até o 23. E depois Lucas capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Nisso que nós temos construído, nisso que nós temos falado, nós percebemos a força de Jesus em meio à fragilidade da humanidade. A segurança de Jesus em meio a tanta insegurança ao seu redor. A alegria de Jesus em meio a tanta dor e sofrimento. De onde vinha a força de Jesus? E o texto de Lucas, capítulo 3, versículo 21, vai nos dizer assim: quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz, dizendo: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José. Capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O texto que nós lemos nos fala, e segundo a palavra, e segundo os estudiosos, segundo o que a Bíblia nos apresenta, o Evangelho de Lucas é um evangelho que teve a preocupação de relatar as experiências de Jesus na ordem que os fatos aconteceram. Então, se você gosta de ler nos evangelhos e deseja ler mais ou menos, tentar imaginar a ordem dos fatos, daquilo que Jesus passou e como foi, o evangelho que se preocupa mais com isso é o Evangelho de Lucas, de expor as situações e os fatos em ordem. E nessa situação nós temos o primeiro momento em que Jesus de fato se encaminha para desenvolver o ministério. Se encaminha para desenvolver essa obra para a qual ele foi chamado, que era de nascer, viver entre nós, revelar o reino de Deus, preparar os discípulos, morrer crucificado e ressuscitar. E antes de começar esse ministério, antes de começar a obra, a Bíblia nos conta que Jesus se apresentou a João Batista, e que diante de João Batista Jesus foi ser batizado. Só que aqui em Lucas é o único lugar nos evangelhos que relatam o batismo de Jesus que vai nos dar esse detalhe. Em Lucas vai nos dizer o seguinte: enquanto Jesus estava orando, Jesus estava buscando ao Pai, Jesus estava falando com o Pai, Jesus estava pedindo para que o Pai virasse a cadeira para ele, para que o Pai falasse: eu quero te ouvir. Jesus estava buscando ao Pai, e a Bíblia nos conta de uma forma muito bonita que enquanto Jesus foi batizado, enquanto ele falava com Deus, Deus falou com ele, Deus virou a cadeira para ele. E agora nós podemos olhar para um outro lado. Jesus virou a cadeira para essa voz que dizia o seguinte: Jesus, tu és o meu filho amado, eu te amo, tu és o meu filho amado. Jesus virou a cadeira e prestou atenção numa voz que lhe dizia: você é amado. Você percebe a força dessa palavra, ser amado? O psicólogo famoso e conhecido Freud vai dizer o seguinte: como fica forte uma pessoa quando ela está segura de ser amada. É incrível a força de pessoas que são amadas. Pelo contrário, é incrível a fraqueza. Esses cárceres que nós falamos, que aprisionam pessoas por não conseguirem experimentar na sua vida que são amadas. Nessa analogia, nessa dinâmica que nós falamos de ouvir a voz, é interessante que Jesus encontrava forças
ouviu, virou a cadeira para essa voz do Pai que lhe dizia: Jesus, você é meu filho amado. E é interessante que a Bíblia diz que ao ouvir que era amado, Jesus começou o seu ministério. Que força Jesus encontrou para encarar os obstáculos que todos nós sabemos e consideramos que ninguém sofreu como ele. Que força Jesus encontrou para sofrer por tudo isso, e como Hebreus capítulo 4, versículo 15 em diante vai nos dizer, que ele como sumo sacerdote enfrentou todas as nossas fraquezas, porém sem pecar, sem pecado nenhum. E que força Jesus encontrava para se manter fiel, amando a Deus, cumprindo o propósito de Deus, enfrentando as lutas que estavam propostas para ele, por saber e ser seguro de uma coisa: ele era amado por Deus e isso bastava. Que força nós encontramos quando entendemos essa voz que nos diz: você é meu filho amado. Que força nós encontramos e que segurança quando pessoas descobrem isso. Eu não sou especialista em psicologia, mas entre as coisas que eu li, diz que aquelas experiências que nós temos, com as palavras que ouvimos, vão moldando o nosso ser, o nosso caráter e nos dando essa segurança. E quando nós ouvimos essa voz de Deus, deveria ser a voz que nos dá essa certeza, e que forma quem você é, e que te ajuda a enfrentar os desafios da vida, e que te ajuda a tocar a vida para frente, e que te ajuda de fato a levantar a cada dia sabendo: você é amado por Deus, e essa é a tua segurança, essa é a tua força, isso é que você precisa, essa voz que você precisa escutar, e perceber que tem que virar a cadeira, porque é a voz de Deus que te chama para dizer que você é amado. É interessante que nós estamos agora, mais para o fim do ano, com os adolescentes da doutrina assistindo os filmes sobre Jesus Cristo, aquele filme daquela série The Bible, e o filme que nós vimos agora era o episódio sobre a crucificação. E ao final então, com a turma da manhã, a gente sentou ali numa roda, e eu falei para eles: falem aí o que vocês sentiram vendo esse filme. E um deles disse assim, uma das adolescentes disse assim: pastor, uma coisa que eu fui pensando enquanto a gente via o filme, é que ninguém dava bola para aquilo que Jesus falava, e ninguém dava bola para as coisas que ele fazia, e como consequência, mataram ele, esqueceram dele, e perderam o melhor. Algum outro disse assim: o que me chamou a atenção foi a hora que Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos ofereceu para ser liberto ou um assassino chamado Barrabás, ou aquele inocente que se dizia rei dos judeus chamado Jesus. E o povo inteiro pediu então: liberta o assassino. O mais interessante de tudo foi o comentário dos adolescentes dizendo assim: aquele cara que merecia a morte, Jesus morreu no lugar dele. Eu fiquei pensando, essa é a nossa história. Pessoas que não ouvem direito a voz de Jesus, que não prestam muita atenção no que ele faz, e que de fato não merece, mas Jesus morreu por nós. Essa é a segurança de amor que você deve ter. Essa é a segurança de amor, e a essa voz nós devemos dar ouvidos. Nós somos filhos amados, a tal ponto que Jesus morreu numa cruz por mim e por você. Diante das crises e dos obstáculos da vida, diante de tantas vozes que nós temos, a voz que deve te ajudar a seguir em frente é essa voz que Jesus ouviu, e que não somente fez com que ele iniciasse seu ministério, mas fez com que ele superasse os limites da vida, porque a Bíblia vai nos dizer que depois então de saber que era amado e começar seu ministério, Jesus foi ser tentado 40 dias pelo diabo no deserto, e teve fome, e cansou. Jesus estava no limite da sua humanidade, no limite da fraqueza emocional, no limite da fraqueza espiritual, no limite da fraqueza física, e era sustentado por uma voz que lhe dizia: você é o meu filho amado. Qual voz te sustenta quando você está no limite?
Qual voz você escuta quando está nas limitações e nos limites da vida? Qual voz te permite reagir em meio a situações que te aprisionam, que te maltratam, que tornam a tua vida um cárcere? Eu te convido nessa noite a você prestar atenção na voz de Deus, na voz de Jesus Cristo que diz: foi por você. Eu descobri que eu era amado para cumprir uma missão, diz Jesus, que era dar a vida no teu lugar, que era fazer com que pessoas que às vezes não escutam essa voz, que às vezes não são atentas para o que eu falo, que não percebem o que eu faço e que não merecem, que essas pessoas entendam: eu morri por vocês. Nessa noite que nós damos partida da nossa série The Voice, o convite que fica para nós é: encontre na sua vida a força no amor de Jesus. Muitas vezes nós esperamos isso dos outros, muitas vezes nós esperamos situações melhorar, muitas vezes nós esperamos tanta coisa, mas o ponto de partida é saber-se amado por Deus. Para isso te dá segurança para a vida, isso te dá força, isso fazer com que você age e reaja diferente. O convite de Deus nessa noite para mim e para você é: preste atenção naquilo que aconteceu na cruz. Esses tempos eu li uma frase que dizia assim: o amor que você tanto procura se encontra na cruz que você tanto rejeita. Não rejeite a cruz de Cristo. Não rejeite essa voz. Vire a cadeira para a voz de Deus que te convida a experimentar desse amor. Nós queremos nessa noite te incentivar para nessas 4 semanas você fazer um esforço de ser atento às vozes que você tem escutado. Em meio a tantas vozes que você ouve, quais você tem escutado? Quais você se apropria? Quais você bate aqui e diz: é isso que eu quero? Hoje o convite é: escute a voz de Deus dizendo que você é amado. Entregue-se para esse amor. Diga mais uma vez: Deus, eu quero a tua segurança. Eu quero experimentar o teu amor, para que assim eu possa seguir em frente.